Oi, gente, tudo bem? Essa vai ser a quinta aula de gramática sobre formação de palavra, ainda dentro de morfologia, né? É o nosso último tema da morfologia e é o meu tema preferido de todas as matérias de gramática. Então, vamos começar. Bom, então, hoje a gente vai falar sobre como as palavras são feitas. E elas são feitas do que a gente chama de morfema. Então, vamos entender isso melhor. Primeiro, palavra é uma unidade da língua que tem um som e um significado e que entra na composição das frases e enunciados da língua. Beleza, a gente sabe o que é palavra. Morfema é a menor unidade linguística de significado. Então, palavra é uma unidade, mas ela não é a menor possível. Dá para você dividir as palavras em pedaços menores, que são os morfemas. Aí eu separei alguns exemplos para vocês ficarem assim mais claro o que é um morfema. Então, aqui, a gente tem pedra, pedrinha, pedregulho, pedreira, pedregoso, pedreiro. E a gente vê que tem uma parte dessas palavras que se repete. E essa parte é isso que eu coloquei entre essas chaves para vocês. É pedra, né? Sem nada depois. Que é a parte que se repete em todas as palavras. Isso é um morfema. E é a parte que dá para essas palavras um significado em comum, um significado próximo. Aí eu deixei outro exemplo ali embaixo. Nado, nadamos, nadei, nadaram, nadaria, nadasse, nadar. Esse nad é um morfema que dá a todas as palavras significado próximo de nadar, no geral, né? Então, morfema é essa parte que a gente divide da palavra, que se repete em outras palavras também, que dá um sentido em comum ou que tem alguma função parecida em todas as palavras em que ele está. Bom, existem vários tipos de morfemas que formam as palavras. Então, dependendo da classe gramatical, tem morfemas de diferentes tipos. De forma geral, todas as palavras têm pelo menos um radical. Vamos entender primeiro o que é o radical, que é o morfema mais importante das palavras. São os morfemas principais, porque eles carregam a maior parte do significado da palavra. Então, é que a gente tem, de novo, o exemplo de pedra e tal. Esse pedra é o radical dessas palavras. Ele é o que carrega a maior parte do significado de todas elas. Radical é uma palavra que vem de raiz. Então, eu acho que vocês veem em biologia, né, na parte de botânica, não sei o que, radicular. Tudo isso que tem radical no nome tem a ver com raiz, tipo raiz de planta mesmo, sabe? Mas o radical de uma palavra é literalmente a origem da palavra. Então, duas palavras que têm o mesmo radical, que têm a mesma raiz, elas vêm da mesma palavra. Então, duas palavras que têm o mesmo radical, a gente chama de cognatas. Cognatas significa nascidas juntas. Co é juntas e natas é nascer, né? Nascidas. Então, não quer dizer que elas nasceram ao mesmo tempo, assim, no ponto da história, mas elas são nascidas como da mesma palavra mãe, elas são provenientes da mesma origem, historicamente falando. Então, no início tinha uma palavra que deu origem a várias. Então, essas palavras que foram originadas da palavra mãe, assim, elas são ditas cognatas. É uma coisa que eu acho que vocês talvez ouçam falar quando vão estudar espanhol ou inglês, né? Que se fala bastante de cognatos ou falsos cognatos. Os falsos cognatos são aquelas palavras que parecem que são irmãs, mas na verdade não são. E aí tem significados que confundem a gente, né? Mas é isso. Então aqui eu coloquei alguns exemplos para vocês de palavras que são cognatas, que nasceram da mesma palavra. Então a gente tem estudo, estudar, estudante, estúdio, estudioso, todas essas palavras vêm de estudare, do latim, que é estudar. Então, todas as palavras que têm o mesmo radical provêm da mesma palavra antiga, provavelmente vinda do latim, que passou por muitas mudanças ao longo do tempo. O português vem do latim, né? Então,
as línguas, elas vão sendo modificadas lentamente pelos falantes. E, assim, o que acontece é que acontece uma pequena variação, assim, as pessoas começam a falar uma palavra diferente, ou elas mudam o jeito de falar uma palavra, criam uma palavra nova, e aos pouquinhos as coisas vão mudando, as pessoas vão aceitando as palavras novas como sendo palavras normais. E aí o que acontece é que todas essas mudanças vão acontecendo muito devagar, e isso passa despercebido para as pessoas, assim, no dia a dia. A gente não percebe que essas mudanças estão acontecendo. E daí, só depois que passou muito tempo, que a gente consegue fazer um estudo. Então, tem gente que, na universidade e tal, que estuda as mudanças históricas das línguas. Então, fazem estudos das origens das palavras, de como as línguas vão mudando ao longo do tempo. Mas isso você só consegue fazer depois que as mudanças já aconteceram, assim, para você ver como que a língua vai mudando. Então, todas essas variações de palavra podem originar no futuro uma nova palavra na língua, se todos os falantes passarem a aceitar a nova forma como boa e útil. Então, isso aconteceu, por exemplo, com você. Que nem eu falei para vocês na outra aula, antes não existia o você, né? O você vem de um pronome de tratamento, que é o vós mercê. Aí, voz mercê, tava lá todo mundo falando voz mercê com o pronome de tratamento. E as pessoas começaram a juntar as coisas, falando voz mercê, e foi juntando até que virou você. E aí, essas mudanças de ir juntando foi sendo uma mudança muito devagar, as pessoas não percebiam que elas estavam fazendo isso. E aí, todo mundo começou a usar, achou que era bom, que era útil, era mais fácil de falar mesmo. E até que todo mundo aceitou aquilo como útil, como bom, assim, e todo mundo fala, e por isso que a gente tem essa palavra você hoje em dia. Então, essas mudanças vão acontecendo bem lentamente. É um tema que a gente vai discutir depois. Quer dizer, eu acho que eu não vou dar essa aula para vocês, eu acho que a professora Larissa que vai dar essa aula, mas posso estar enganada, vou confirmar isso depois, sobre a aula de variação linguística. Porque as línguas, elas têm pequenas variações, né? A gente muda ela um pouquinho todo dia, a gente fala diferente, dependendo de qual estado a gente do nosso sotaque, dependendo de classe social, de um monte de coisa, a gente fala diferente. E todas essas diferenças, no fim, podem levar a mudanças na língua toda se as pessoas aceitarem essas diferenças como parte da língua. Bom, e não é como se todo mundo sentasse numa mesa e decidisse o que é parte da língua ou não, as coisas vão acontecendo devagar. Então, eu quis colocar aqui para vocês um pouco da história da língua portuguesa, assim, porque eu acho que vocês não veem isso na aula de história, né? E é bastante interessante a gente ter isso. Então, eu vou contar para vocês rapidinho, assim, por cima. Talvez vários de vocês já saibam disso, de várias coisas aqui. Então, a língua portuguesa ela tem origem do latim, que era a língua falada no Império Romano. O Império Romano controlou, se expandiu muito, né? E aí controlou a Península Ibérica. E o Império Romano, ele não só dominava militarmente os lugares para onde ele se expandia, ele dominava culturalmente também o lugar. Então, aí, entre 350 a.C. e 150 depois de Cristo, a língua latina, falada pelos romanos, foi sendo imposta não só a força, mas porque era legal falar igual o pessoal falava em Roma, porque todo mundo achava bonito, porque todos os documentos eram escritos em latim, porque era a língua do império, então as pessoas aprendiam e começou a ser usado e tal. Então, durante esse tempo, o latim foi sendo levado à Península Ibérica, levado para onde é Portugal e Espanha hoje em dia, e as pessoas começaram a falar latim. Só que ao longo do tempo, principalmente depois da queda do Império Romano, as pessoas não tinham mais contato, assim, frequente umas com as outras. Então, começaram a acontecer pequenas mudanças no jeito que as pessoas falavam, dependendo do lugar. Então, onde é Portugal hoje em dia, as pessoas começaram a fazer algumas mudanças, bem aos pouquinhos,
que foram levando o latim a mudar de um jeito. Aí na Espanha aconteceu a mesma coisa para o espanhol. E aí as línguas, tipo, todas as línguas que são descendentes do latim foram mudando, cada uma individualmente para um lado. Então, por isso que a gente diz que o português é uma língua irmã do espanhol, francês, romeno, galego, italiano, catalão e várias outras que são também vindas do latim. O galego e o espanhol, que são línguas da Península Ibérica, são as mais próximas do português. Por isso que é muito possível, assim, a gente falar com alguém que fala espanhol ou ler um texto em espanhol e entender várias coisas, mesmo que a gente não saiba a língua. A gente entende algumas palavras, entende expressões. Por quê? Porque as línguas são muito próximas, apesar de serem diferentes. Porque tem muito da origem que é igual. Então, a gente consegue fazer essa ponte, né? Mas aí eu queria também falar um pouco de como a gente no Brasil fala português, né? Todo mundo sabe, né, que quem trouxe português para o Brasil foram os portugueses por causa da colonização. Só que eu acho que isso não é muito dito na escola, que a gente não falava português no Brasil até, tipo, oficialmente, assim, não tinha ninguém impondo as pessoas a falarem português na rua ou nas escolas, não era ensinado português nas escolas como regra, até 1785, que foi quando o Marquês de Pombal fez o diretório, que era uma imposição do Marquês de Pombal para que no Brasil, só se fosse ensinado nas escolas o português. E só se fosse tido como língua oficial o português. Então, em todas as coisas oficiais do governo, todas as transações, todos os documentos, você só podia escrever em português a partir dessa data. E estudar nas escolas só podia ser em português. Todos os livros, todos os materiais de ensino, a alfabetização, aí só podia ser em português. Mas que língua se falava antes, então? Bom, no Sudeste se falava a língua geral paulista, que é um tipo de mistura, assim, de línguas tupis da região aqui Sudeste com o português. Bem pouco do português, na verdade, mas algumas palavras, então é basicamente uma língua indígena que todo mundo falava. Era ensinado nas escolas, tinha material didático em língua geral paulista. E é assim, dependendo da região, tinha uma língua geral diferente, né? Então, tinha a língua geral amazônica, tinha várias línguas faladas no sul, e que essa língua foi abolida assim, institucionalmente com o Marquês de Pombal. Hoje em dia, cerca de 180 línguas indígenas são faladas no Brasil. Antes do domínio português, certamente eram muitas, muitas mais que essas, e as línguas indígenas no Brasil continuam morrendo, porque os grupos indígenas começam a não ter acesso a materiais didáticos nas suas próprias línguas, então eles não têm um material de suporte para ensinar os filhos, ensinar as crianças mais novas, e aí chega o material em português, as crianças aprendem português. Por causa das contato com o homem branco, com as cidades e tal, com a perda cultural no geral, e também por causa da diminuição da população indígena no geral, né, gente? Mas até hoje em dia é falada em vários lugares a língua geral amazônica também. Tem muitas cidades em que é uma língua corrente, que existe. Então, essa é uma coisa que eu acho que não é muito ensinada e eu queria trazer para vocês, porque essa história sobre as línguas gerais, ela pode aparecer em textos para vocês e é bastante interessante também. Bom, agora a gente vai falar sobre outra parte das palavras, né? Outro tipo de morfema, que não são as raízes mais, que são as desinências. As desinências são as partes das palavras que são originadas pela variação natural que algumas classes de palavras têm, especialmente as nominais, né? Então a gente tem a variação em gênero, número e grau. As desinências não criam palavras novas, porque você varia naturalmente essas palavras em gênero, número e grau dentro das classes de palavras. Então,
Isso não é uma coisa que cria uma palavra nova, isso é previsto, é normal para esse tipo de palavra. Então, por exemplo, a gente tem menino, menina, meninos, meninas. Aqui a gente tem desinência de gênero e de número, mas não cria palavras novas, é a mesma palavra variada no que a gente quer que seja o gênero, o número e tal. Aí, aqui a gente tem urso, ursinho, ursão, mesma coisa. Belo e belíssimo, é a mesma coisa. Inteligente, inteligentíssimo, também é a mesma coisa, são desinências. Bom, agora a gente tem os afixos, que são morfemas pequenos que a gente junta à raiz para adicionar significado a ela. Os afixos, eles criam palavras novas. Então, se um afixo é colocado no início da palavra, a gente chama de prefixo. Pre significa antes. Então, por exemplo, a gente tem a, o AN é um prefixo que significa negação. Então, a gente tem analfabeto, que é alguém que não tem o conhecimento do alfabeto, né, da alfabetização. A gente tem ateu, teu, ou teu, nesse caso, é Deus. Ateu é alguém que não acredita em Deus. Então, amorfo. Não e morfo é forma. Então, amorfo é algo sem forma. A anemia, esse é meio engraçado. A é não, né? E nemia vem de nemos, que significa ar. Então, é alguém que não tem oxigênio. É bem isso, alguém que não tem oxigênio no sangue. Por vários motivos, né? Tem vários tipos de anemia. Agora, se o afixo é colocado no final da palavra, é um sufixo. Esse su no começo, reparem que não é sul com L, é só su mesmo. Esse su é no final, depois, por trás, assim. Então, aqui a gente tem o sufixo it, que é um sufixo que indica inflamação. Então, a gente tem rinite, rinos é de nariz, então a gente tem inflamação no nariz. Artrite, artrite é de articulação, então é uma inflamação na articulação. Gengivite é de gengiva, inflamação na gengiva. Sinusite, esses sinos são as bolsas que ficam debaixo da nossa bochecha. Então, sinusite é inflamação desses sinos. Hepatite, inflamação no fígado. Esse EPA é de fígado. Então, esses são os afixos. Bom, aqui agora a gente vai falar das vogais temáticas nominais, que são as vogais usadas com nomes, então substantivos e adjetivos, e elas são átonas, ou seja, não são a sílaba mais forte, não são acentuadas, que são a, o e e. Então a gente tem o artista, o tema, a cama, a gente tem o pensamento, o copo, o cavalo, a gente tem a corte, o regente, o inteligente. Como vocês podem ver, não tem nada a ver a vogal temática com o feminino e masculino. É uma vogal neutra, que tem só a ver com a palavra, não tem nada a ver com feminino e masculino. Tanto que, por exemplo, o artista é invariável, você pode falar o artista ou a artista, a palavra não muda, o tema dela é a. Agora, a gente sabe que existem palavras que têm variação de gênero, né? Então, como que isso funciona? Os gramáticos, eles sentaram numa mesa e decidiram que o masculino ia ser o neutro. Então, no português, eles tomam como masculino neutro. Então, aqui a gente tem o menino, a menina, só esse A é morfema de gênero. E esse O do menino é vogal temática. Assim, não precisam saber disso, não precisam decorar, mas é assim, as pessoas sentaram numa mesa e decidiram que era isso, basicamente. A fundamentação é que quando você fala plural, quando, por exemplo, tem vários meninos e meninas juntos, você fala os meninos, você fala no masculino plural. Então, eles tomam o masculino como neutro. Mas é só por isso só. Então, aqui a gente diz que esse O do menino é vogal temática e o A da menina é desinência de gênero. Agora, a gente tem a vogal temática verbal, que eu já falei um pouco para vocês na aula de verbos, não é mesmo?
que ela é somada ao radical do verbo e define como que os verbos vão ser conjugados. E aí eu mostrei para vocês um monte de tabela de verbo, e aí, dependendo de qual que é a conjugação, de qual que é a vogal temática, então, o verbo é conjugado de um jeito diferente, com finais diferentes e tal. Então, a gente tem da primeira conjugação é o a, amar, a segunda conjugação é o e, como escolher, e a terceira conjugação é o i, como fugir. Agora a gente tem as vogais e consoantes de ligação. O que é isso? É só uma ponte entre os morfemas de uma palavra. Eles não têm significado próprio, eles só servem para fazer uma ligação entre a raiz e os afixos e as outras coisas que tem de morfema. Então, aqui tem alguns exemplos. A gente quer formar chaleira a partir de chá, por exemplo. Então, a gente vai colocar chá com eira, só que a gente não vai falar chaeira. Então, a gente coloca um L no meio para fazer a ponte. Então, a gente fala chaleira. Esse L é uma consoante de ligação. Mesma coisa acontece com cafeteira. Então, a gente tem café e esse eira. Aí, na hora de a gente colocar tudo junto, a gente não vai falar cafeira, a gente coloca um T. Então, a gente coloca cafeteira. Aí, barbaridade. É bárbaro com o sufixo dade. Então, beleza. Só que a gente não vai falar barbaridade. Sim, fica muito estranho. Barbaridade. E o português, né? Todas as línguas têm isso. A gente ajusta as vogais para ficarem um pouco mais sonoras e tal. E, de qualquer jeito, a raiz de bárbaro é esse não tem o O. Então, a gente coloca esse I para fazer a ligação entre o bárbaro, entre a raiz e dade. Então, fica barbaridade. Bom, agora que a gente já sabe quais são os tipos de morfemas que existem nas palavras, quais são os tipos de partes que formam as palavras, agora a gente pode ir para os tipos de formação de palavras efetivamente. Que existem basicamente 4 tipos de formação de palavras. Existem por derivação, por composição, empréstimo e neologismo. Então, existem vários tipos de derivação, 2 tipos de composição e empréstimo e neologismo é um só. Então, a gente vai falar de cada um deles bem devagar agora. Primeiro, a gente vai falar da derivação. A derivação, ela forma a palavra a partir de uma outra palavra original. Então, a palavra original chama palavra primitiva. E a palavra que é formada com a derivação, a gente chama de palavra derivada. Existem alguns tipos, né, de derivação. Então, tem prefixal, sufixal, parasintética, e essas 3 a gente usa afixos. E aí existe regressiva e imprópria também. Bom, primeiro, a derivação prefixal. A derivação prefixal, como o nome diz, forma palavras a partir da adição de um prefixo a uma outra palavra. Sempre tem mudança de sentido com esse processo, porque o prefixo vai adicionar algum sentido à palavra que ele está sendo adicionado. Muito bem, então aqui eu coloquei des e re, que são 2 prefixos que a gente coloca em verbos. Os prefixos, eles se juntam com coisas diferentes. Então, tem alguns prefixos que se juntam com verbos, alguns se juntam com substantivos, mas vocês não precisam saber disso. É só de curiosidade mesmo. Então, aqui a gente tem des, que significa você voltar atrás numa ação, e o re, que significa você fazer de novo uma ação. Então, aqui a gente tem des com fazer, que dá desfazer, re com fazer, que dá refazer. Então, a gente tem des com considerar, desconsiderar, re com considerar, reconsiderar, des com aparecer, desaparecer, e re com aparecer, reaparecer, certo? Daí eu deixei alguns exemplos para vocês também com substantivos. Então, a gente tem e o in, né? É o mesmo prefixo, ele só depende com o que ele está se ligando e se escreve o N ou não, né? Mas vocês também não precisam saber quando que vem o N, nananã. É só um exemplo, só conhecer as palavras, né? Então, aqui a gente tem i significa negação. Então, quando você coloca junto com outra palavra, vai significar a negação daquela palavra. Então, a gente tem i com móvel, da imóvel.
In com apto, inapto. I com real, irreal. E I com legal, ilegal. Então, basicamente, para vocês verem como a derivação prefixal não muda a classe de palavra do que a gente está, da palavra derivada, mas ela muda o sentido, muda muito o sentido da palavra, certo? Agora, para derivação sufixal, que forma palavras com adição de sufixo numa palavra já existente. Sempre tem alteração de sentido também, e é um processo que pode mudar a classe gramatical. Não necessariamente muda, mas pode mudar. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Eu deixei as classes gramaticais escritas do lado para ficar mais fácil de a gente acompanhar. Então, aqui a gente tem meteoro, que é a primitiva, que dá meteorito. Esse ito no final é um diminutivo. É assim, não é um diminutivo igual quando a gente faz variação da palavra. É um sufixo que quer dizer pequeno. Então, continua sendo um substantivo. Beleza. Agora, olha esse. Cruel é um adjetivo, certo? E aí você coloca o sufixo dade e crueldade é um substantivo. Então, a gente tem também jogar, que é um verbo, que vira jogador, um substantivo. Alemanha, que é um substantivo. E aí, alemão, que é um adjetivo. Aqui fica, às vezes, difícil da gente perceber direito que é um sufixo, mas, às vezes, quando você vai colocar um sufixo, você tem alterações na palavra original para você colocar o sufixo. Então, aqui para a Alemanha, a gente teve que tirar essa última sílaba, o nha no final de Alemanha, para a gente colocar o sufixo ão. Isso pode acontecer. Então, aqui, pensar, que vira pensativo, então vai de verbo para adjetivo. A gente tem escuro, que é adjetivo, que vira escurecer, que é verbo. E aí tem dois que são bem curiosos, que é verdadeiro, que é adjetivo, que vira advérbio verdadeiramente, e simpático, que é adjetivo, que vira simpaticamente, que é advérbio. Esse processo de você colocar mente no final de um adjetivo sempre dá um advérbio. É um processo de transformar adjetivos em advérbios. Bom, agora a gente tem a derivação parasintética, que acontece quando são usados um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo, para formar uma palavra nova. Agora, esse ao mesmo tempo é muito importante, porque não vale você colocar um sufixo e depois colocar um prefixo. Eles têm que ser colocados juntos. Vamos entender como isso funciona. Então, tem algumas palavras aqui que eu coloquei que são de derivação parasintética. Entardecer, você tem o prefixo em e o sufixo ser, que você coloca em tarde. Só que o problema é assim, não dá para você colocar o prefixo e esquecer a palavra. Não existe em tarde. Também não existe tardecer. Você precisa colocar em e ser junto em tarde, para ficar uma palavra que existe. E só você colocando os dois juntos que vira entardecer. Então, é isso que eu estou querendo dizer com ao mesmo tempo. Aí a mesma coisa acontece com, por exemplo, desalmado. Não existe desalma e nem existe almado. Só existe desalmado. Por isso que a gente sabe que é derivação parasintética. Aportuguesar. Não existe portuguesa e nem existe portuguesar. A gente só consegue colocar o a junto com o exar para dar aportuguesar. Não dá para colocar um depois do outro. E apodrecer é a mesma coisa. Não existe apodre nem podrecer. Você precisa colocar os dois juntos para virar apodrecer. Não acontece isso sempre. Então, não é só porque tem um sufixo e um prefixo que é derivação parasintética. Aí eu coloquei um exemplo de infelizmente. Infelizmente tem o prefixo in e o sufixo mente. Mas existe infeliz e também existe felizmente. Então, não é parasintético. Aí eu coloquei alguns exemplos para vocês de como você pode fazer um monte de sucessão de colocar sufixos e prefixos e tal, e parasintético, não é para formar as palavras novas. E a língua forma palavras novas desse jeito. Só para deixar claro, eu coloquei que não são parasintéticos em cima do exemplo, tá? Isso é um exemplo de como a língua funciona, não tem só a ver com a derivação parasintética. É sobre derivação com afixos no geral. Então, a gente tem sal, a gente coloca
o final, um sufixo dá salário, e sim, é assim que se forma salário, porque muito antigamente sal era uma coisa muito cara, então se pagava o salário com literalmente sal. Não de todo mundo, eu acho que eram os salários de soldados. Enfim, aí com salário você coloca um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. E aí a gente vê uma derivação parasintética, certo? Assalariar, porque não existe salariar e nem assalário, só existe assalariar. Aí você coloca um sufixo e vira assalariado. E é nessa ordem que foi feito as palavras. Então, salário veio depois de sal, assalariar veio depois de salário e assalariado veio depois de assalariar. Então, o próximo exemplo, a gente tem norma, regra, certo? Que dá normal com sufixo. Aí a gente coloca um prefixo, vira anormal. E aí a gente coloca um outro sufixo, vira anormalidade. Então, essa é a ordem de formação das coisas. Aí esse outro eu acho bonitinho, né? Core não é uma palavra do português, é uma palavra do latim, que formou coração, é a palavra que significa coração em latim. Core forma coragem, com sufixo. E se a gente faz uma derivação parasintética aí, ó, a gente coloca em e ar no final, vira encorajar, vira uma nova palavra por derivação parasintética. Agora, se a gente coloca um sufixo, vira encorajamento. Então, é nessa ordem que as coisas foram sendo formadas, entendeu? Não tem como a gente saber a ordem que as coisas são formadas antes de fazer um grande estudo ou ler sobre estudos. Existem dicionários inteiros falando qual a origem das palavras ou qual a ordem que elas são formadas. Então, não se preocupem com isso. Aqui é mais tipo de curiosidade para saber como que esse processo acontece. É legal vocês saberem como que isso acontece, assim, porque se um texto estiver discorrendo sobre isso e tal, vocês têm uma noção de como que isso acontece, né? Isso é bastante importante para a gente compreender bem a língua também. Bom, agora a gente vai falar de derivação regressiva, que é uma derivação que forma substantivos a partir de verbos, pela eliminação do R, que é o R que aparece no infinitivo dos verbos, né? Pode acontecer uma troca de letras para adequar a nova palavra à forma de substantivo dela. Então, é aqui a gente tem beijar, que forma beijo, escrever, que forma escrita, trocar, que forma troca. Então, reparem que os substantivos que indicam ação são derivados de verbos. Então, a gente tem beijo, beijo é uma ação. Escrita, escrita também é uma ação. E troca também é uma ação, são substantivos que estão falando sobre ações. Esses, quando você pensar, nossa, será que isso é derivação regressiva? Se o substantivo quer dizer ação, sim, é uma derivação regressiva. Agora, se a gente pega um substantivo que não quer dizer ação, quer dizer um objeto ou alguma coisa do tipo, esses substantivos são palavras primitivas que geram os verbos. Então, por exemplo, a gente tem planta, que gera plantar por sufixo. É muito difícil alguém perguntar isso para vocês, mas é uma coisa que deixa as pessoas muito confusas com derivação regressiva, então eu quis deixar isso claro para vocês também. Não precisa de desespero com derivação regressiva. Bom, agora a gente vai falar de um tipo de derivação que a gente já falou em outras aulas, que é que é a derivação imprópria, né? Que é quando você muda a classe de uma palavra sem mudar nada na estrutura da palavra, sem trocar uma letra. A substantivação é uma derivação imprópria, a adjetivação é uma derivação imprópria, a adverbialização é uma derivação imprópria. Aí eu coloquei processar, que é uma palavra que dá para você fazer derivação de 3 jeitos diferentes. Então, primeiro, sufixal. A gente vai fazer processar, coloca o sufixo, processamento. Agora, com uma regressiva. A gente faz processar, faz derivação regressiva, a gente tem processo, certo? Agora, se eu quiser fazer uma derivação imprópria de processar, eu vou ter que falar o processar. Vocês reparam que a derivação imprópria, como ela não muda nada na palavra, ela depende do contexto. Eu precisei colocar esse artigo definido aí para vocês saberem que o processar agora é um substantivo.
Então, o que eu fiz aí foi uma substantivação. Bom, agora a gente vai falar sobre composição, que é a formação de uma palavra a partir de dois ou mais radicais. A gente tem dois tipos de composição, por justaposição ou aglutinação, mas nas duas a gente tem dois ou mais radicais. A gente pode fazer composição com raízes do português, raízes de origem latina e de origem grega. Aí vocês podem estar se perguntando, ué, mas o português não é já de origem latim? Como assim raízes de origem latina? Então, vou explicar. Acontece que, assim, depois que o português já era português, na época do renascentismo, os intelectuais da Europa, inclusive em Portugal, eles buscavam fazer um resgate de valores e estéticos da sociedade greco-romana. Assim, eles começaram a pegar palavras do latim e do grego. Então, assim, esses estudiosos, eles pegavam, assim, palavras que eles estudavam do latim e do grego, mas eles já falavam português. Então, eles pegavam essas palavras e faziam palavras novas com elas, para que esses conceitos greco-latinos passassem a fazer parte da sociedade, que eles queriam reviver esses conceitos que eram valorizados na sociedade greco-latina e tal. Principalmente nas ciências, porque eles começaram a estudar coisas de uma forma diferente e teve uma expansão da ciência depois do renascentismo e tal, e aí começou a precisar dar nome para muitas coisas que antes não tinham nome, né? Então, em vez de inventar uma palavra nova do zero, eles pegavam palavras de origem do grego e do latim. Só que essas palavras não passavam por aquelas mudanças pequenas e graduais que as outras palavras tinham passado. Era uma palavra que eles pegavam do latim e colocavam no dia a dia deles, tipo, direto, assim. Então, por isso que a gente chama que essas palavras são de origem latina, porque elas não foram sendo mudadas aos pouquinhos juntos com o resto do português. Na verdade, essa história toda que eu falei do renascentismo e tal não vai fazer muita diferença pra gente, principalmente na hora de entender aqui. É só para vocês verem que a gente usa muita coisa do grego e do latim, assim, nas palavras de composição e justaposição. Então, aqui vamos para a justaposição. A justaposição acontece quando não tem eliminação de nenhuma letra de nenhum dos dois radicais e quando a gente também não muda qual a sílaba mais forte dos radicais. Então, aqui a gente tem beija-flor, que é um exemplo bem clássico, assim, que nem girassol, arco-íris, são composição por justaposição. Agora a gente tem uns que não são tão óbvios, mas que também são composição por justaposição. Então, a gente tem geografia. Geo é terra e grafia é escrita. Então, geografia é a descrição da terra. E esses dois são radicais gregos. A gente tem teocêntrico, que a gente tem teo de Deus e centro, bom, é centro, e o ico aí é um sufixo, mas a junção de teo e centro é uma composição por justaposição. E a mesma coisa acontece com antropocêntrico, com antropo sendo ser humano. Aí a gente tem o último exemplo, pneumotórax. Pneumo é ar, do grego, e tórax é do latim. E aqui tem o que a gente chama de hibridismo, que é quando a gente usa um radical do grego e um radical do latim. É assim, eu só tô dando nome para caso alguma vez vocês leiam sobre isso, mas isso aqui também não é muito importante, não precisam se preocupar. É só para vocês separarem como essas palavras são compostas sem que tenha nenhuma mudança em nenhum das radicais que estão sendo usados. Agora, na composição por aglutinação, a gente tem uma eliminação ou mudança de alguma letra ou do acento tônico de pelo menos um dos radicais. Então, tem alguma mudança, alguma alteração
em pelo menos uns radicais. Então, a gente tem pernilongo, que é perna e longo. Embora, que é em boa hora. Esse embora é aquele do vamos embora, sabe? Então, é basicamente vamos em boa hora. Tá na hora de ir, basicamente. Aguardente, que é a aguardente. Aqui, reparem que não tem... Tem eliminação de um dos As, né? Porque são dois As, que a gente junta as raízes. Mas o que mais justifica a gente colocar isso como aglutinação é porque água tem um acento no primeiro A, certo? E na hora que a gente faz a composição, por aglutinação nesse caso, aí ele perde esse acento, o acento muda nessa raiz. Fica aguardente. O acento de aguardente é no D. Então, por isso que é composição por aglutinação. Aqui, planalto, a gente tem plano alto, planície é plano, superfície, e vinagre é vinho com acre. Acre significa azedo. Então, vinagre é um vinho que azedou, né? Aqui eu queria chamar a atenção para vocês que muitos termos usados na ciência são formados por processos de composição, com termos latinos e gregos, principalmente na biologia, mas todas as ciências usam isso. Exatamente porque eu falei para vocês lá aquilo do Renascimento. Na hora que eles tiveram toda uma preocupação nova com a ciência e tiveram que colocar palavras para as coisas novas que eles estavam descobrindo, eles usavam palavras do grego e do latim. Por que também? Além dessa coisa de querer resgatar o grego e o latim, as pesquisas científicas no começo, depois assim, do renascentismo, tal, elas eram todas publicadas em latim. Então os cientistas sabiam latim, era uma coisa do dia a dia deles. Por isso, e grego também era uma língua conhecida. Então, por isso, muitos dos termos na ciência, muito da biologia, né, que a gente vê bastante aqueles nomes estranhos, vem de raízes gregas e latinas. Então, às vezes, você saber quais são os significados e as origens dessas raízes ajuda muito a memorizar os termos e fazer ter alguma noção de qual a relação entre os termos e tal. Só para dar um exemplo, por exemplo, a palavra epiderme, que é uma palavra simples, eu acho que vocês já ouviram falar assim nos aulas de ciências, talvez. Epi significa em cima, superfície. E derme é pele. Então, é a parte mais superficial da pele. Então, isso acontece em toda, assim, muito do vocabulário usado na ciência, usado principalmente na biologia. Às vezes faz muita diferença vocês saberem alguma coisa. Então, se vocês quiserem saber, me mandem as palavras, assim, pelo chat lá no grupo, ou pode ser no privado também, e eu vou falando para vocês o significado das palavras. Se vocês quiserem, eu posso mandar para vocês uma lista de várias raízes latinas e gregas. Aqui não vai ter todas, assim. E tem algumas que são bem interessantes de saber. Eu posso ajudar vocês com isso. Eu acho bem legal. Eu decorei muita coisa assim. Bom, agora a gente vai falar de um outro tipo de formação de palavra, que são os empréstimos. Que é quando palavras de outras línguas, como por exemplo francês e inglês, são usadas no português, faladas com a pronúncia da nossa língua, do português, e não com a pronúncia típica das línguas originais. E também é legal saber que elas acontecem por conta de uma influência cultural. Então, antes, a França tinha muita influência cultural no mundo de maneira geral, então as pessoas faziam muitos empréstimos do francês, em várias línguas, não só no português. E depois, a Inglaterra teve muita influência no Brasil, em todo mundo, e hoje em dia os Estados Unidos, né? A gente empresta muito termo do inglês por conta da influência cultural dos Estados Unidos na nossa sociedade. Eu deixei. Antes pode haver algumas mudanças na ortografia das palavras para serem usadas no português, mas isso não é uma regra. Existem muitas palavras, principalmente do inglês, que a gente usa sem nenhuma mudança na ortografia. Então, aí do francês a gente tem abajur, sutiã, garçom, tem várias outras, mas eu acho que essas são as mais importantes, assim, que a gente vê mais.
Aí a gente tem do inglês shampoo, e-mail, shopping, show, xerife, site, stress, short, xerox, blog, surf, tem muitas, assim, muitas, muitas, muitas. Só queria chamar a atenção para vocês, na hora de vocês escreverem redação ou resposta de pergunta dissertativa, assim, se tiver algum sinônimo, não usa empréstimo, do inglês principalmente. Se não tiver, tudo bem, não tem como você usar um sinônimo para e-mail, né? Então, assim, ou para shopping. Mas se tiver algum sinônimo, use. É bem preferível que você use um sinônimo do que o empréstimo, se ele existir. Mas se não existir, você usa a palavra normal. Agora a gente vai falar do último tipo de formação de palavra, que é o neologismo. Então, neo significa novo e logos é palavra ou fala e tal. Então, neologismo é quando uma nova palavra é criada. Agora, a gente está até agora falando de novas palavras e tal. Existe um momento em que a palavra, alguém coloca pela primeira vez um sufixo, um prefixo numa palavra, ou usa ela de certo jeito. Quando isso acontece, a gente chama de neologismo. Então, eles atendem, os neologismos, às demandas dos falantes para expressar os significados nos contextos específicos e muitas vezes novos. Que às vezes não tinha nenhuma palavra para expressar aquilo que eles querem, então eles criam uma palavra nova para aquilo. Isso demonstra como os falantes de uma língua têm um conhecimento intuitivo sobre como funciona a morfologia e como formar palavras novas. Então, tudo isso que a gente está vendo aqui, por mais que essa seja uma visão teórica, tá? Eu tenho certeza de que todos vocês conseguiriam fazer um neologismo na hora de vocês estarem conversando com seus amigos, numa conversa descontraída, vocês conseguem fazer palavras novas e tal. É uma coisa que a gente faz todo dia. Sim, é uma coisa rotineira a gente mexer com a morfologia da nossa língua, mesmo que a gente não perceba isso. E isso mostra como a gente, apesar de muitas vezes não conhecer essa teoria toda, a gente tem uma noção intuitiva de como essas coisas funcionam. O que a gente está fazendo aqui é só dar nomes e classificar as coisas que já acontecem naturalmente. Mas aqui eu ia falar para vocês não usarem neologismos em provas, porque elas, como não é uma palavra conhecida, elas podem ser tidas como um erro, já que o que as pessoas estão avaliando nas provas não é a sua grande criatividade com a escrita, é como se você tem domínio ou não da língua portuguesa. Então, assim, se você quer demonstrar que você tem domínio da língua portuguesa, você não faz neologismos numa prova, porque isso pode ser tomado como você não sabe escrever um sinônimo, por exemplo. Então, os neologismos são palavras completamente novas e muitas vezes a gente é surpreendido por elas num texto. Tipo, como a gente nunca ouviu aquela palavra antes, ela soa diferente pra gente. É a primeira vez que aquela palavra está sendo usada. Então, muitas vezes essas palavras são usadas uma vez só e depois nunca mais, só para expressar uma coisa naquele momento daquela fala lá da pessoa. Às vezes, um neologismo pode começar a ser usado várias vezes e todo mundo adotar. Quando todo mundo adotar aquilo e for usado normal na língua, ele não é mais neologismo, certo? Porque daí vira uma palavra como qualquer outra. Mas no momento que ele é usado como uma coisa nova, inovadora, aquilo é um neologismo. E, bom, o rei dos neologismos na literatura é o Guimarães Rosa, que, bom, ele escreve muito neologismo. Não dá pra, tipo, ler um parágrafo dele sem neologismos. Às vezes tem frases deles com muitos neologismos. Existem dicionários só dos textos do Guimarães Rosa para explicar os neologismos dele. Então, fiquem atentos se vocês acharem um texto do Guimarães Rosa, com certeza vai ter neologismos, coisas, palavras estranhas que vocês nunca viram, é porque ele está criando as palavras mesmo. Aqui eu deixei 2 exemplos de neologismo para vocês. Reparem que são trechos. O neologismo ele depende do contexto.
porque o contexto que demanda o uso de uma palavra nova, o contexto que vai te dizer o que aquilo significa. Então, eles estão sempre tem que relacionar com o contexto. Então, vamos para o primeiro exemplo. Às vezes, com mais ousadia, perguntava a um chegante se estava bonito ou se chovia. Aqui, chegante é, claro, né, o significado, aquele que chega. É um neologismo porque essa palavra ela não existe no dicionário. É assim, essa pessoa, na hora que escreveu essa frase, inventou essa palavra chegante. E por isso é um neologismo, né? Essa frase não é do Guimarães Rosa, mas a próxima é: nonada. Tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. Essa é a primeira frase do Grande Sertão Veredas, duas primeiras frases, né, do Grande Sertão Veredas, que, assim, esse nonada é um neologismo. Eu deixei a segunda frase também, porque senão não ia dar pra entender nada, porque nonada é a frase inteira. E, assim, esse nonada, nesse contexto, só pensando nessas frases aí, quer dizer, tipo, isso não é nada não. Porque é um homem que tá falando com outro, e aí eles ouvem um tiro, e ele fala, não, esse tiro que você ouviu não é nada não, basicamente isso. Mas, na verdade, pro livro inteiro, esse nonada tem um significado muito maior. Existem tratados inteiros para falar desse nonada. Porque ele tem um significado grande pro livro e tal. Eu tenho, inclusive, amigas que tatuaram esse nonada quando eu estava na letras, né? Enfim, é bem significativo pro livro. Mas é a junção de no com nada, né? Certo? Então, esses são os exemplos que eu queria mostrar para vocês, mas o neologismo é uma coisa que depende muito do contexto, porque o contexto vai exigir, o contexto vai explicar o que é aquele neologismo. E fiquem atentos para os textos do Guimarães Rosa, então. Bom, gente, essa foi a aula de hoje. Muito obrigada por assistirem. Eu vou deixar para vocês a lista de exercícios das aulas 4 e 5, que vai ser uma lista junta, mas eu vou tentar deixar ela bem curta, né? Assim, não muito curta, mas não tão extensa assim. São de assuntos bem importantes, então tentem fazer. Eu vou ver vocês semana que vem, né? Que a gente vai ter a monitoria de Machado de Assis, vai ser no horário da monitoria de gramática. Então, eu queria que vocês me dissessem o que vocês preferem, vocês querem que eu grave a resolução dos exercícios, ou vocês preferem que a gente remarque a monitoria para conseguir resolver os exercícios juntos? Dão uma olhada nos exercícios e me digam o que vocês preferem, porque dependendo do que vocês quiserem, a gente faz do jeito que for melhor. Sinto muito ter gravado essa aula, que de verdade eu não podia dar ela ao vivo para vocês essa semana. E espero que vocês tenham gostado. Eu gosto muito dessa matéria. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem me mandar mensagem o tempo inteiro. Fiquem à vontade. E é isso, gente. Até semana que vem, então.